Seres vivos, tudo bem? Então, hoje uma aula mais técnica, né? Um pouco mais aprofundada. Eu fiz um vídeo recente sobre um produto indispensável, na minha opinião, na conservação de corpos necropsiados. Esse produto é a água oxigenada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem olhar e assistir esse vídeo. Na verdade, eu recomendo que assistam todos os vídeos, curtam, comentem, isso ajuda. Lembrando que eu falo as técnicas que eu utilizo. Se eu utilizo é porque eu acho que são as melhores opções, porque eu trabalho para uma grande empresa e eu não posso brincar de tanatopraxista, eu não posso brincar de embalsamador nesta gigante do setor funerário. Então, se eu faço isso, se a empresa deixa, é porque de fato é a melhor opção. Eu vou falar só sobre a conservação abdominal e torácica. Eu não vou falar sobre a cabeça desta vez. Quando o corpo necropsiado chega para nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as suturas que o IML faz. A gente sabe que o IML só faz aquela sutura para devolver o corpo fechado. Muitas funerárias que não fazem a tanato utilizam aquela mesma sutura, colam e fazem aquelas coisas escabrosas que a gente sabe. Lembrando, de novo, esse é um vídeo mais técnico, tá? Então, quem está iniciando pode ficar um pouco perdido, mas eu preciso aprofundar algumas coisas. O corpo necropsiado chegou. Não vou falar da cabeça, será em outro vídeo. Tiramos toda a sutura abdominal e torácica. E começamos a evisceração do corpo. Tem que eviscerar? Tem que eviscerar. Não vai ficar temperando as vísceras de um corpo necropsiado como se fosse um corpo normal e depois aspira e fecha. Eu sei que muita gente faz isso, eu fazia isso lá no início. Mas para a segurança de um corpo necropsiado, vocês têm que eviscerar. Pois bem, eu uso um balde, coloco 3 sacos pretos um dentro do outro, ou sacos leitosos, que são mais resistentes. Por quê? Porque ali eu vou eviscerando e vou colocando os órgãos ali. Por que os órgãos? Comecem pelos órgãos, comecem a evisceração de cima para baixo. Eu sempre começo pelo coração. Ai, precisa? Gente, tirem o que vocês quiserem, mas eu começo pelo coração. Tiro o coração, coloco no saco dentro do balde, tiro os pulmões, fígado, rim, e depois eu vou para as vísceras. A parte das vísceras é um pouco mais chatinha. Vocês sempre cortem do fundo, lá da coluna cervical, vão carneando. Essa é a frase, né? Vão carneando. Aqui embaixo, na parte abdominal, na parede, no fundo da parte abdominal, é um pouco mais chatinho e o ideal seria que trabalhasse em 2, né? Um para ir puxando e outro para ir fazendo os cortes, para ir cortando. Não tem muito segredo, eu não vou ficar inventando palavras bonitas aqui para fingir que eu sei alguma coisa. Tem que eviscerar. Depois que você eviscera um corpo necropsiado, o que eu, Jefferson, faço? Eu lavo bem. Eu não gosto de trabalhar com sujeira, gente. Então o que eu faço? Eu lavo todo aquele sangue que está na mesa, por fora do corpo, por dentro do corpo. E eu deixo a mangueira de água ligada dentro do abdômen do falecido, para que aquela água encha, como se fosse um balde mesmo, para que aquilo encha e transborde água para fora. Por que transbordar água? Porque aí vai limpando as sujeiras, porque fica um pouco de cocô, xixi, porque você vai acabar rompendo um pouquinho. Lá no final você vai acabar rompendo as vísceras. Se romper só no final, tá tudo certo. O ideal é cuidar para não romper enquanto você está eviscerando ali, que vai dar uma nojeira, não é interessante. Mas por que transbordar? Fica mais fácil de limpar. Aí eu vou dar 2 opções para vocês. O abdômen está cheio de água, né? Esvazie um pouco, mas deixe com bastante água e jogue em cavitário ali. Jogue em cavitário. E deixe. Por que jogar o cavitário dentro do abdômen cheio de água? Porque se você esvaziar o abdômen, toda essa região aqui, e colocar o cavitário, meio litro, vamos supor, ele vai ficar lá no fundo, só um pouquinho, entende? Então não vai conservar absolutamente nada.
Vocês concordam comigo, se a barriga está cheia de água, vocês jogam um cavitário aqui, aquele cavitário vai se misturar na água e ele vai acabar atingindo toda a região da carne, entende? Então isso já ajuda um pouquinho na conservação. Lembrando que o cavitário, naturalmente a gente não dilui em água, o que se dilui em água é o arterial. Mas em casos necropsiados, tudo é válido. O que fazemos depois? Aspira-se toda aquela água, eu seco bastante, depois que aspira tudo, eu seco bastante com um pano, deixo bem sequinho a região interna. Lembrando, quando vocês forem aspirar, nunca aspirem só com a mangueira da bomba aspiradora. Deixem a vara trocadora, porque a vara trocadora vai fazer com que evite pedaços de carne entre na mangueira e aquilo lá pode entupir a aspiradora. E já aconteceu comigo. Então, aspirem aquela água com a vara trocadora, tá? Porque ela vai fazer um filtro e não vai deixar os pedaços de carne, algum ossinho talvez entrar e estragar a bomba. Beleza, depois que eu seco, o que eu faço? Aí eu uso aquele produto que tem um vídeo aqui que eu falo sobre água oxigenada. Eu jogo água oxigenada por todo o corpo, por toda a cavidade, por dentro, por fora, na costela, por baixo da costela, por tudo. Vocês vão ver que a água oxigenada ela vai esquentar, vai borbulhar na sua mão, porque ela cauteriza, ela faz o papel que o AFA Plus, que também tem vídeo nesse canal, faz o papel que o AFA Plus faria. Então, eu deixo uns 15 minutos a água oxigenada lá. Lembrando que não sejamos robotizados. Se eu deixar só 10 minutos, depende do tempo que vocês querem esse velório. Se eu deixar só 10 minutos a água oxigenada, eu lavo de novo, jogo água, reaspiro, seco de novo e jogo mais água oxigenada e deixo mais 10 minutos. Trabalhem com os produtos, eu sempre falo isso, trabalhem com os produtos. Depende, vocês querem um corpo para 48 horas, um corpo necropsiado que já está morto há 24, então cozinhe esse corpo. Não tenha medo de lavar, nem preguiça de lavar de novo e de jogar mais água oxigenada. Por isso é legal da água oxigenada, porque ela é mais barata e você pode usar muito. Depois que você finalizou isso, você lava, seca de novo. Aí sim vocês podem usar o AfaGel. Usem o AfaGel, aí o AfaGel vai ficar. Isso é legal, o AfaGel você usa na finalização e deixa nas cavidades, deixa na carne, deixa no osso, que ele vai fazer mais uma proteção, é mais uma camada de proteção. Aí tem os problemas. Problemas não, aí tem algumas atitudes diferentes que vocês podem fazer. Lembra que nós ensacamos, nós colocamos em 3 sacos as vísceras? Por que a gente coloca em 3 sacos? Porque para proteger, vai que um estoura, 2 estoura, 3 é mais difícil. Ah, quero pôr em 4, 5, quanto mais melhor. Eu sempre jogo cavitário dentro do saco também com as vísceras. Aí eu fecho os 3 ou os 4. Eu deixo aquelas vísceras e os órgãos fechados no saco. Alguns colegas meus fazem o que com aquilo? Devolvem para o abdômen e suturam com as vísceras dentro. Eu não gosto. Por quê? Porque eu gosto de encher a cavidade da pessoa falecida com serragens e panos. E o motivo eu vou explicar. Para começar, as vísceras ensacadas, ela vai deixar naturalmente a pessoa falecida mais estufada. Entendeu? Porque vocês desorganizaram aqui dentro. Esquece as vísceras. Eu coloco serragem, eu coloco panos aqui até dar o tamanho normal da pessoa falecida. E na serragem e no pano, ou na serragem ou só no pano, eu coloco cavitário. Por quê? Porque o cavitário vai ficar intrínseco, ou na serragem ou no pano, vai deixar úmido. Então, quando você fechar, o cavitário está intrínseco no pano ou na cavidade. Então vai ficar... aquela umidade vai ficar fazendo a conservação gradualmente, gradativamente, muito lenta e muito segura. Ou seja, aquele corpo vai ficar muito seguro. É impossível dar cheiro. Porque se eu deixar vazio e colocar o cavitário vai ficar chacoalhando lá dentro? Não pode. Se eu colocar as vísceras de volta, eu vou ter que
me satisfazer com a conservação que eu usei de água oxigenada e de AFA, porque eu tô com as vísceras lá dentro, então não tem mais nada para conservar aquele corpo. Agora, se eu jogar a serragem ou os panos dentro do abdômen e umedecer com o cavitário, aquele cavitário vai ficar exalando gás lentamente durante todo o tempo de velório e vai ficar conservando até durante o velório. Então, é a maneira mais segura que vocês possam fazer um corpo necropsiado, é não devolver as vísceras. Mas as vísceras têm que ser sepultadas junto. Então, onde eu coloco? Coloco nos pés. Daí a importância de os 3, 4 sacos. Eu coloco nos pés. Porque nos pés, ou nas pernas, vai o manto, o edredom, né, e a ornamentação. Então, ninguém vai ver. Você enterra junto e o seu corpo está super seguro, não está inchado porque você não devolveu as vísceras lá. Entende? Uma coisa muito importante. Depende o caixão, a marca do caixão, a alça, o parafuso ultrapassa a madeira. Então coloquem a mão assim, por dentro do caixão, para ver se não tem uma pontinha do parafuso que possa furar o saco das vísceras. Aí ferrou. Então, na dúvida, coloque uns papelões assim por baixo para ter proteção mais, protejam bem, porque assim, não colocar as vísceras no abdômen é muito positivo, porque você vai fazer essa conservação. Só que estourar as vísceras nos pés da pessoa falecida durante o velório acaba com o velório, destrói. Então, trabalhem sempre com maior grau de proteção. Eu falei que era um vídeo técnico e eu ensino a maneira com que eu faço. Se você faz diferente, beleza? Se você está aprendendo agora, eu recomendo que faça dessa forma, porque é a mais segura. Voltem esse vídeo, entendam o que eu quero dizer, tentem absorver o que eu quero dizer. É a maneira que eu acho que é mais segura para você preparar um corpo necropsiado, tá bem? É um vídeo mais técnico, eu falo mais sobre como fazer e não falo dos produtos em si, porque tem vídeo de cada produto aí que eu falei. Lembrando que eu estou falando só sobre como fazer a conservação abdominal e torácica. Depois vocês vão suturar, isso aí vocês já sabem, a gente está falando agora só sobre conservação. Não vou falar que vocês têm que suturar, vocês vão ter que passar cola, vão ter que passar um algodão, vão ter que passar fita e plástico filme. Deus existe, o capeta também, ele vai agir nesse corpo para tentar te prejudicar. Ah, precisa de tanto isso, eu só costuro. Você é burro, então. Custa passar uma cola e passar um algodão e passar uma fita? Custa? Não custa. Custa depois da fita ainda passar um plástico filme? Não custa. Então faz. Trabalhe com mais segurança. Não custa nada. Não vai ferir o seu ego fazer o que o Jefferson está falando. Tá bem? Então, basicamente é isso. Espero que tenham compreendido, espero que tenham absorvido um pouco. Até o próximo vídeo, então. Eu vou estar falando sobre tratamento de crânio. Beleza?